Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas e com muita alegria convido a você, convido a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, 14 de março, terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Hoje temos a imensa alegria de partilharmos com você o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 21 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar a conta com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxe-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou a dívida. Ao sair daí, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deve. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, na comunidade de Jesus não existe limite para o perdão. Ao entrar na comunidade, cada pessoa já recebeu tudo do Pai, um perdão sem limite. Então, a vida na comunidade precisa, portanto, basear-se no amor, basear-se na misericórdia, compartilhando entre todos esse perdão que cada um recebeu. Só é capaz de perdoar o próximo quem, de fato, faz a experiência de sentir-se perdoado por Deus. Pelo contrário, meus irmãos e minhas irmãs, quem se mostra inflexível, quem se mostra incapaz de perdoar, dá mostra de que não reconhece o quanto foi perdoado por Deus. Portanto, a insensibilidade em relação ao dom recebido de Deus torna impossível a concessão do perdão ao próximo. A simples consciência da insensibilidade do perdão recebido de Deus deveria ser suficiente para motivar as pessoas a perdoar. Então, estamos assim, caminhando rumo à Páscoa do Senhor. Estamos aí vivenciando esse retiro quaresmal. E para vivermos de maneira intensa, livre, essa grande festa da vida, precisamos fazer uma revisão de vida, eliminar tudo que nos impede de relacionarmos com Deus. Portanto, o pecado rompe o nosso relacionamento com Deus. Mas Jesus, na sua infinita bondade, nos ensina o caminho para retornarmos assim ao coração do Pai. Ou seja, um caminho que começa a partir do nosso propósito de mudar de vida. Eu percebo, meus irmãos e minhas irmãs, esta parábola do servo cruel que nos leva assim a refletir sobre a metodologia de Deus diante das nossas dívidas e, ao mesmo tempo, testa a nossa fidelidade aos seus ensinamentos. Deus é amor e nos criou para vivenciarmos o amor com Ele e com os irmãos. O amor de Deus é referencial para as nossas ações
pois é misericórdia e justiça. E assim é que ele nos trata. Quando Jesus responde a Pedro que precisamos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, nos instruímos assim que a misericórdia é a chave que o Senhor usa para com a nossa dívida. Portanto, Deus sempre nos perdoa, não só uma vez nem 10 vezes, mas sempre. Porém, espera que também perdoemos aos nossos devedores sempre. Veja que o homem da parábola, no entanto, não entendeu que o método usado pelo rei ao perdoar uma grande soma devida, ou seja, deveria ser o mesmo adotado por ele em relação àquele que também lhe deveria alguma coisa. Assim, não usando de misericórdia, ele colocou na prisão o companheiro que lhe devia pouco. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ter consciência de que Deus é misericordioso, mas é justo. Por isso, não podemos abusar da sua compaixão. Somos devedores um dos outros aqui nesta terra. E a melhor maneira para que sejamos também justos e usarmos de misericórdia e compaixão para com os outros devedores. Essa é a maneira de sermos justos. Usarmos de misericórdia e compaixão para com os nossos devedores. Portanto, precisamos fazer isso desde já. Ainda estamos vivendo dentro do prazo que o Senhor nos dá para que possamos pagar a dívida que assumimos diante do mundo em consequência das nossas más ações ou das nossas má aplicações dos bens que de Deus recebemos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, esta dívida nós podemos pagá-la não apenas rezando muito, ou indo muito à missa, ou apenas confessando aos pés do Padre a nossa culpa. Nós podemos pagá-la vivenciando o Evangelho de Jesus, que nos manda perdoar aquele que nos tem ofendido da mesma maneira como Deus nos perdoa. Nós prestamos conta com Ele quando também damos aos nossos devedores a oportunidade para que pague os seus débitos para conosco. Isso acontece concretamente quando temos paciência com o próximo, quando também aceitamos as suas reivindicações, ou compreendemos as suas razões, e quando finalmente também sabemos perdoar até 70 vezes 7, isto é, perdoar sempre. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, você usa da misericórdia para com o próximo da mesma forma que alcança a misericórdia de Deus? Você é justo para com o próximo? Como você age com aquelas pessoas que lhe devem alguma coisa? Você dá alguma chance a elas ou prefere revanche? Reflita isso no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Você tem a capacidade, a consciência de perdoar de verdade? Se pergunte isso nesse dia de hoje, após refletir esse Evangelho. E peçamos ao Pai que o nosso desejo seja de imitar o seu modo de agir no tocante ao perdão. Peçamos ao Pai que nos faça ser prodígio e misericordioso em relação ao próximo que precisa do nosso perdão. Assim seja para sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a você e a sua família uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.